E a minha receita de hoje, essa torta madalena, ela é feita com carne moída e batata, fica deliciosa, fácil de fazer e muito econômica. E é uma receita que acompanha muito bem tanto no almoço como no jantar. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. Eu vou começar cozinhando as batatas. Eu tenho aqui 1 kg de batata, estou usando a batata Mona Lisa e são mais ou menos 8 batatas médias. Eu vou cobrir com água, é água fria em temperatura ambiente. Vou acrescentar 1 colher de chá de sal, também 1 folha de louro e vou deixar cozinhando até que a batata amoleça. E a batata já está bem cozida, vou desligar o fogão. Mas antes de descartar a água, eu vou separar aqui um pouco que eu vou utilizar para finalizar o molho de carne. Essa água é rica em amido e vai deixar o molho de carne bem cremoso. Eu já passei a batata aqui para um outro recipiente e eu vou amassar toda essa batata enquanto ela ainda está quente. E você precisa amassar a batata ainda quente porque fica bem mais fácil. E pode usar um garfo ou um amassador de batata, aquilo que você tiver em casa. Eu já amassei aqui toda a batata, se você quiser você pode também passar por uma peneira para que fique bem lisinho, mas não tem necessidade nessa torta. Agora eu vou acrescentar aqui 1 xícara de leite, esse leite está quente, 1/4 de xícara de queijo parmesão ralado e também 2 colheres de manteiga. Eu vou misturar bem até que fique bem homogêneo. Já misturei aqui o leite, a manteiga e o queijo na batata, já está bem homogêneo. Agora eu vou temperar aqui com um pouco de noz moscada. Eu gosto de ralar a noz moscada na hora, isso faz toda a diferença no sabor. Só misturar bem. E antes de você reservar, você prova o sal, para ver se é necessário colocar mais um pouco. Mas aqui o purê já está pronto. Olha só, está bem cremoso. Eu vou deixar ele reservado enquanto eu preparo a carne. Aqui na panela eu vou colocar um pouco de óleo. Vou espalhar aqui no fundo. Eu já vou colocar a carne. Eu tenho aqui 600 gramas de carne moída, estou usando patinho moído. Eu vou colocar ele assim em pequenas porções, que eu quero que ele torre um pouco na parte de baixo. E eu vou deixar por alguns minutinhos até que forme uma crostinha na parte de baixo. Agora que eu já deixei um pouco de um lado, eu vou virando aqui para que doure também do outro lado. Eu ainda não vou mexer a carne, porque eu quero que ela fique formando essa crostinha. E agora que a carne já foi criando a crostinha, eu vou começar a quebrar ela para que ela fique bem soltinha. Você deixando ela dar essa dourada antes, ela não vai soltar tanta água e assim ela não vai ficar com gosto de carne cozida, ela vai ficar bem mais saborosa. Como vocês podem ver, a carne fica bem douradinha, bem soltinha e não soltou nada de água. Agora eu vou temperar. Vou colocar aqui um pouco de sal, você coloca sal a gosto. Pimenta do reino também a gosto. Eu vou colocar também um pouco de chimichurri. Vou misturar bem. E agora que a carne já está bem sequinha, eu vou tirar ela aqui da frigideira, vou colocá-la num outro recipiente para eu poder continuar preparando esse molho. Aqui na mesma panela eu vou colocar mais um pouquinho de óleo. Eu vou acrescentar 1 cebola grande picada, 1 talo de salsão picado e meia cenoura ralada. Eu vou ficar mexendo de vez em quando até que fique bem refogado, até que a cebola esteja transparente e a cenoura bem murcha. Agora que o refogado aqui também já está pronto, eu vou acrescentar 3 dentes de alho picados e vou mexer aqui para esse alho também fritar. O alho também já perfumou. Eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou misturar bem aqui para a farinha começar a dourar. E a farinha vai trazer cremosidade aqui para esse meu molho. A farinha já começou a dourar. Eu vou acrescentar meia xícara de molho de tomate, são 100 gramas. 1 colher de sopa de shoyu. Meia xícara de ervilha congelada. Só vou misturar aqui rapidamente. Vou colocar aqui a carne reservada. E vou acrescentar o equivalente a 300 ml da água do cozimento da batata. Vou misturar bem.
E eu vou deixar fervendo por uns 5 minutos, mexendo de vez em quando para que não grude no fundo, até que esse molho esteja mais encorpado. Como vocês podem ver, a água do cozimento da batata com a farinha traz toda uma cremosidade para esse molho. E o molho de carne também já está pronto, ele está bem cremoso. Eu também já provei e acertei o sal, é importante que você também faça isso aí na sua casa. Agora eu vou desligar o fogão e vou fazer a montagem dessa torta madalena. E hoje eu vou preparar essa torta madalena dentro de um refratário. Esse meu refratário tem 29 por 21 e ele tem 6 centímetros de altura. Mas você pode usar qualquer tipo de recipiente que você possa levar ao forno. Vou colocar primeiramente todo o molho de carne moída. Vou espalhar bem para que forme uma camada uniforme. E vou cobrir com o purê de batatas. Vou colocando aqui de colheradas, depois eu acerto. Vou acertar aqui o purê para que fique também uma camada uniforme. E agora com o garfo vou fazer aqui umas linhas sobre o purê só para fazer um acabamento. Quando gratinar, ele vai ficar com umas pontinhas mais gratinadas que as outras, que vai deixar ele mais bonito. Eu vou finalizar colocando um pouco de queijo parmesão ralado. Eu estou usando aquele ralado na hora, mas você pode também colocar aquele de pacotinho. E você coloca a gosto. E a torta madalena já está pronta para ser levada ao forno. Eu vou dar mais uma dica incrível para vocês. Essa receita é um prato que pode ser preparado com antecedência. Se você fechar bem esse refratário com plástico filme e deixar na geladeira, você pode deixar por até 3 dias, depois você tira da geladeira e leva para gratinar. É super simples e super fácil. O meu eu vou levar agora para já deixar pronto para mostrar para vocês. Então o meu forno já está pré-aquecido a 200 graus e eu vou deixar por mais ou menos uns 35 minutos ou até que comece a gratinar. Você pode também assar na air fryer a 180 graus por mais ou menos uns 15 a 20 minutos ou até que você veja que esteja dourado na parte de cima. Então já vou levar para o forno e daqui a pouco eu volto para servir para vocês. E eu já estou de volta com a torta madalena pronta aqui no meu forno. Ela ficou por 35 minutos e agora eu já vou servir para vocês. E a torta já deu uma boa gratinada na parte de cima, apesar de eu não ter grill. Agora eu vou pegar aqui uma porção para servir para vocês. Olha só, um purê de batata bem cremoso com esse recheio de carne. E vejam que delícia de refeição, esse purê de batata gratinado, um molho de carne moída, acompanha bem qualquer almoço ou jantar. É um prato fácil, econômico e excelente para você preparar em casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje, dessa torta madalena. Quando você fizer na sua casa, tire uma foto, poste aqui na comunidade no YouTube. É só vir aqui no meu canal, acessar a aba de comunidades que você pode postar sua foto lá. Eu gosto muito de ver as receitas de vocês. Eu quero aproveitar e agradecer quem é assinante aqui do meu canal. A Gláucia Lopes, Marcelo Oliveira, Delciara Maria Brossi, Dilma Rodrigues Farias, Denise Freitas e Celina. O apoio de vocês tem sido muito importante para mim. Lembrando que eu tenho receitas de segundas a sextas, sempre às 4 horas da tarde. 5 receitas na semana, muita coisa boa para você fazer em casa. Então se ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.